Muito bom dia a todos. Eu saúdo a nossa presidente da Câmara de Vereadores aqui de Caxias, vereadora Marisol Santos. Uma saudação especial também ao vereador Adriano Bressan. Quando nós estivemos aqui no dia 2 de fevereiro, nos recebeu, nos acolheu nessa casa, nos ouviu e propôs essa ideia. Aos demais vereadores aqui presentes, nossa saudação do Conselho Regional de Medicina, demais aqui presentes. É uma honra e uma satisfação estar retornando aqui. Já tive a oportunidade de estar nessa tribuna alguns anos atrás, para trazer essas informações do Conselho Regional de Medicina, né? Nós temos 3 ilustres representantes de Caxias no Conselho Regional de Medicina, a doutora Fernanda Ronchetti, o doutor Luciano Neto Santos e o doutor Vinícius Laim, que infelizmente não está aqui presente, porque está atualmente no Texas, lá num evento sobre inteligência artificial na medicina. Então, nós nunca tivemos tantos representantes de Caxias no Conselho como agora. Mas por que uma satisfação nossa estar aqui? Para trazer informações sobre o Conselho e o que é o Conselho Regional de Medicina. Porque, infelizmente, a confusão que se faz sobre quais são as atribuições do Conselho é muito grande. Muitas pessoas da sociedade civil e mesmo médicos acreditam que o Conselho seja como um sindicato que defenda os médicos, uma defesa de questões trabalhistas, de questões remuneratórias. Enquanto o CREMERS é muito mais do que isso. O CREMERS é uma autarquia federal estabelecido por uma lei lá em 1957, na época do presidente Juscelino, que é de proteção social, é de proteger a boa medicina. Ele é composto por médicos, mas o nosso grande objetivo, o nosso cerne, é defender a boa medicina para a sociedade. Nós temos umas pequenas imagens aqui, só para vocês terem uma ideia da dimensão do tamanho do Conselho. Todos os médicos, para trabalharem de forma regular no Rio Grande do Sul, obrigatoriamente têm que estar registrados no Conselho. Só para ficar um comparativo com vocês, é como se fosse a Ordem dos Advogados do Brasil. Para poder advogar no Rio Grande do Sul, para poder peticionar perante a Justiça Federal, Justiça Estadual, tem que estar registrado na OAB. Da mesma forma, para exercer a medicina, tem que estar registrado no Conselho. Só para vocês terem uma ideia da dimensão atual do Conselho, nós somos mais de 39 mil médicos. E por que esse dado é tão importante e nós fizemos a questão de frisar? Se nós dividirmos esses 39 mil médicos pelos 11 milhões de habitantes do estado do Rio Grande do Sul, isso vem a comprovar que nós temos mais médicos suficientes do que precisa a população. Isso tem que ficar muito bem claro. Por isso que nós reforçamos aqui a nossa contrariedade por se trazer, eventualmente, por políticas populistas, médicos não revalidados para atender a nossa população. Nós, de forma alguma, podemos estabelecer que nós tenhamos 2 tipos de medicina, exercida por médicos revalidados, devidamente registrados no Conselho, que seguem a legislação, por médicos sem essa revalidação. A densidade de médicos no interior é de 2 por 1.000 habitantes. A gente sabe que em Caxias é maior do que isso. Chega em torno de 5,5 médicos por 1.000 habitantes, que é um número superior ao estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Próximo, por favor. Perdão. Muito obrigado. Então, fica claro que existe uma inversão na oferta de médicos em relação à população. Mas o que uma cidade como Porto Alegre, como Caxias, como Pelotas, como Santa Maria pensa? Olha, nós atendemos uma grande demanda no interior e vocês devem receber demandas da população fora de Caxias do Sul. Pô, não tenho médicos na minha cidade. Mas, infelizmente, são cidades que não oferecem estrutura nenhuma de atendimento. Muitas vezes deixam o colega lá, o profissional, sem estrutura de retaguarda. Muitas vezes a regulação não funciona de forma adequada. Olha, atendi um paciente com suspeita de câncer no município pequeno. Pô, não consigo transferência para ele conseguir o atendimento oncológico. Por isso, muitas vezes, essa dificuldade de a gente fixar médicos no interior. Muitas vezes eles recebem salários menores que na capital e menores que aqui na Serra, salários, muito maiores, mas por que eles não querem ir? Muitas vezes porque falta essa estrutura. Então, nós temos que garantir uma estrutura de atendimento. E é isso que o CREMERS vem fornecer aos senhores aqui.
esse respaldo técnico para quando for estabelecer políticas públicas de saúde. Ou, inclusive, quando forem questionar o Executivo como estabelecer políticas públicas adequadas. O CREMERS tem expertise. Nós representamos todos os médicos gaúchos. Isso tem que ficar muito claro. Nós não, mais uma vez, reforço aquela ideia inicial. Nós não somos um órgão corporativo. Nós somos um órgão de proteção social que defende a boa medicina, baseado única e exclusivamente em critérios técnicos científicos. Nós não temos vinculação político-partidária, nós não temos vinculação ideológica de qualquer espécie. Por favor, próximo. Então, só para reforçar os dados, para ficar cada vez mais claro, dessa questão da população vem de quantidade de médicos, de municípios. Por que eu reforço isso? Não sei se vocês viram as manchetes hoje no Estado do Rio Grande do Sul, se eu não me engano o número, 90 médicos vindo pelo programa Mais Médicos. E o que está acontecendo em várias cidades do interior do Estado? Várias denúncias por parte de colegas. Colegas sendo desligados dos seus postos de trabalho e sendo substituídos por profissionais mais médicos. Profissionais, às vezes, com vínculos de 30, 40 anos numa determinada comunidade, sendo desligados para uma substituição. Então, isso nós não podemos aceitar e nós temos que rechaçar essas questões, porque nós temos que garantir uma medicina de qualidade por profissionais registrados, mesmo para aquela população de baixa renda, que principalmente que é a mais dependente do Sistema Único de Saúde. Próximo. Então, só reforçando mais esses dados. Próximo, por favor. E a questão, uma questão que muito importante que nós temos que rechaçar aqui, é a questão da muitos municípios quererem a abertura de novas faculdades de medicina. Nós já temos faculdades de medicina suficientes no Estado do Rio Grande do Sul. Nós precisamos o quê? É batalhar por cada vez mais ter estruturas hospitalares. Nós temos que cada vez mais regionalizar a saúde, porque daí sim nós vamos conseguir fixar os médicos no interior do Estado. E mais uma vez reforço e peço o apoio até dos legisladores. Nós temos que cobrar que a regulação funcione, que a regulação estadual, que o paciente consiga um excelente atendimento, independente se ele mora em Porto Alegre, em Caxias do Sul, em Muitos Capões, em Esmeralda, em Piau da Serra. E como é que nós vamos fazer isso? Com uma regulação funcionando de forma adequada. E vocês podem ver como o número de profissionais que entram ano a ano são mais que suficientes para atender a demanda da nossa população. Então, se não está tendo médicos em determinado posto de saúde, se não está tendo médicos em determinada emergência, é porque não foi feito um concurso público adequado. Eu não ouço falar que falta promotor de justiça em determinada comarca, eu não ouço falar que falte juiz em determinada vara. E por que isso também? Por que a gente ouve aqueles concursos públicos para juiz com tantas vagas? Porque tem um plano de carreira adequado. Mas muitas vezes querem que o médico atenda sem um plano de carreira, sem um respaldo da legislação trabalhista, e mesmo assim querem jogar. Olha, vai lá atender, tu não tem coração, tu não tem a questão, o dom da medicina, não tem, só que eu quero ter uma estrutura de atendimento adequada e eu quero ter garantias para a minha família. Próximo. Então, como vocês podem ver, só reforçando esses dados, como o Rio Grande do Sul, felizmente, nós temos médicos adequados, nós temos uma percentual de médicos até muito melhor que outros estados da federação. Porque no Brasil, só esses 10 estados ali elencados vão ter mais de 70% do total de médicos do Brasil. Próximo. Então, só para voltar à questão histórica do Conselho Regional de Medicina, ele foi estabelecido lá em 1952, depois fez regulamentado para uma lei federal em 1957. Nós somos 42 conselheiros de todas as diversas especialidades. Nós, desde medicina de família até neurocirurgia, passando por ginecologista, cirurgião do aparelho digestivo, e, como reforcem, sem qualquer vínculo político, partidário ou ideológico. Qual é o nosso partido lá dentro? Nosso partido é a boa medicina. E que nós podemos ofertar cada vez mais a boa medicina
para a nossa população. A nossa gestão foi eleita lá em outubro de 2023, com mandato até 30 de setembro de 2028. Próximo. É um órgão supervisor da ética profissional. Nós temos a difícil missão também de julgar os colegas. E não acho que nós não julgamos, nós julgamos, muitas vezes caçamos colegas. Vocês imaginam, a única pena perpétua atualmente no Brasil é a pena de cassação do registro profissional. E o Conselho leva isso nos casos que se faz necessário. Muitas vezes não tornamos pública essas sanções, por quê? Nós temos a vedação legal quanto a isso. Todos os processos, tanto para a proteção do profissional quanto da população, correm em segredo, em sigilo de justiça. Mas não achem que, se tiver denúncias contra colegas, nós vamos apurar e nós vamos punir com todo o rigor dentro da lei. Sem sensacionalismo, sem querer questões muito midiáticas, mas sim para punir com os rigores devidos da lei. Não vamos fazer mais nem menos, vamos fazer o que está estabelecido pela lei. E ele é mantido, só para saber, apesar de ser uma autarquia federal, nós recebemos todos os tipos de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público Federal, mas nós não recebemos recursos públicos. Os nossos recursos provêm da onde? Da anuidade paga por esses 39 mil médicos e pela anuidade paga pelas pessoas jurídicas que prestam algum serviço na área de medicina, que têm a obrigatoriedade de ter seu registro junto ao Conselho. Próximo. Então, como eu já falei, não tem recurso de qualquer... não tem recurso público, tem recurso dos médicos e tem autonomia administrativa e financeira. O que nos dá liberdade por falar em qualquer ambiente, como nesta casa aqui. Mais uma vez, reforço, nós não temos vínculo político partidário. Nosso partido é a boa medicina. E nós vamos defender isso em todas as esferas municipais, na esfera estadual e na esfera federal. Próximo. Então, como já falei, nosso objetivo principal é defender a ética médica, registrar médicos em empresas especialidades, fiscalizando a atividade médica. Nós estamos constantemente fiscalizando. Vocês viram aqui nossas inúmeras atividades nos hospitais, nas emergências aqui dos hospitais de Caxias, e nós temos um objetivo cada vez mais, não de uma fiscalização policialesca, mas sim uma fiscalização pedagógica, de apontar soluções para os problemas que ocorrem. E, claro, estabelecer normas e orientar a prática médica. Onde está a prática médica? Vocês viram. Agora está se vindo a inteligência artificial. Como que nós vamos regulamentar? Nós, como legislativos municipais, nós temos a difícil missão também de estabelecer normas e regras para a classe médica. Próximo. Então, cada vez mais sempre atualizando o Código de Ética Médica, esse diálogo e essa interlocução cada vez maior com o poder público. Como nós tínhamos falado lá para o vereador Adriano, lá no início de fevereiro, nós estamos sempre à disposição a todos os senhores para consultas, querem algum questionamento, qual a melhor política pública, qual a melhor estratégia de saúde, nós estamos à disposição de vocês. Inclusive, nós colocamos à disposição as nossas 57 câmaras técnicas, que envolvem todas as áreas da medicina. E defender cada vez mais a dignidade profissional, com invasões ao ato médico e condições éticas de trabalho para a categoria, para benefício da população. Próximo. Então, está aqui uma foto da nossa sede, ali na Bernardo Pires 415, no bairro Santana, em Porto Alegre, mas nós temos uma delegacia também aqui na cidade de Caxias do Sul. Só não me engano, doutora Fernanda, doutor Luciano, qual é o endereço da nossa delegacia aqui? Essa, se eu não me engano, foi a primeira delegacia lá estabelecida em sétimo andar, 1900, no início da década de 90. Então, temos essa delegacia aqui, temos funcionários aqui e temos delegado. Obrigado.
Então, só para reforçar, o trabalho médico envolve responsabilidade e comprometimento com a saúde da população. Os conselhos profissionais surgiram dessa necessidade de um par julgar um outro par. Nós somos julgados na esfera civil, perante a justiça comum, na esfera criminal, perante a justiça comum, e nós temos uma outra esfera ainda que nós somos julgados, que é os tribunais éticos compostos pelo Conselho Regional de Medicina e os conselhos regionais de atividade profissional. Próximo. Então, a atuação do CREMERS é diferenciada, não pode ter conflito de interesses nem influências políticos partidárias. É diferente de uma atuação sindical, que é estabelecida pelo Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul e sindicatos de profissões, ou pelas atividades associativas, como a Associação de Medicina do Rio Grande do Sul. Próximo. Então, mais uma vez estabelecendo, nos colocamos à disposição aqui, eu, o doutor Luciano Santos, a doutora Fernanda, para qualquer questionamento dos senhores. Só algumas questões que eu não vou passar rapidamente aqui, estrutura do Conselho. Próximo. Só para ver nossas funções também de inscrição de novos médicos, inscrições de pessoas jurídicas. Nós cada vez mais estamos investindo em inovação. Eu acredito que todos os senhores já devem ter recebido a receita digital do Conselho. Só para vocês terem uma ideia, aquilo ali foi uma inovação nossa, do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Nós fizemos todo o arcabouço jurídico para ter validade legal, junto com uma parceria com o Conselho Regional de Farmácia, e que esse modelo de receita depois foi adotado por todo o Brasil. Mas foi aqui uma iniciativa nossa e um pioneirismo gaúcho nessa missão de receitas, depois copiados por outros estados da federação. Eu tenho certeza que todos os senhores já devem ter recebido. E ainda mais, é um modelo de receita que não faz distinção, seja o paciente privado, seja o paciente de convênio, seja o paciente do Sistema Único de Saúde. Aqui só também mostrando nosso departamento de fiscalização, nossas outras funções também. Nós temos tudo estruturado. Nossa estrutura cartorial, que é a de registros médicos, nossa estrutura de fiscalização. Então, vocês estão vendo no posto de saúde lá, está acontecendo tempo de espera muito longo. Façam essa denúncia também ao Conselho, que onde tiver trabalho médico, nós vamos atuar, inclusive fazendo fiscalizações. Nós fizemos fiscalizações periódicas também, mas também nós fazemos fiscalizações quando provocados. Olha, em tal cidade parece estar havendo um tempo de espera muito longo, está tendo... O paciente está demorando 1 mês para fazer um determinado exame, está demorando 6 meses para conseguir uma consulta com um especialista. Nós também temos, entre essas, nossas atribuições. Próximo. E também nós fizemos todo o acompanhamento, divulgação de assuntos médicos, se está sendo divulgado de forma adequada. Infelizmente, como toda a sociedade, vocês estão vendo o número de fake news que são estabelecidas em redes sociais, muitas vezes tratamentos milagrosos que aparecem ali, divulgados de forma extremamente equivocada, que infelizmente geram até uma ponta de esperança, mas uma ponta de esperança irreal. Nós temos também uma comissão que só cuida desses assuntos. Câmaras técnicas, como eu já coloquei, à disposição de todos os senhores, para ser um órgão consultivo. Olha, eventualmente vai se fazer um projeto de lei, se tem alguma dúvida sobre alguma questão técnica, se alguma questão técnico-científica, se utilizem do Conselho para isso. Além da nossa ouvidoria, que é a porta de entrada, né? Eventualmente estamos completamente abertos a queixas e críticas também a determinado atendimento de um profissional. Nossas delegacias seccionais, como eu já falei, nós temos uma delegacia aqui na cidade de Caxias e todos os nossos outros setores. Então, é o CREMERS em constante evolução. E, principalmente, com essa evolução, nós queremos ter cada vez mais próximo da sociedade. Mais próximo da sociedade civil organizada, mais próximo dos senhores. Não queremos estar tão distante. Infelizmente, a classe médica se viu muito tempo distante dos fóruns políticos, mas nós queremos mudar isso. Nós queremos estar cada vez mais presentes. Porque, muitas vezes, das críticas, tem críticas realmente que têm um fundamento, mas tem muitas críticas que é feito à classe médica que não tem um fundamento fático. E nós vamos fazer a defesa da classe médica e nós vamos realmente apontar soluções. Não fazer uma política sensacionalista, mas sim
política médica de fato. Então, essas as nossas considerações. Eu acho que eu fiquei dentro do tempo e coloco à disposição dos senhores para qualquer questionamento. Perdão? Sobrou 20 segundos. Agradeço. Desculpe que eu tenho que correr um pouco mais, porque realmente é um assunto muito grande, mas eu acho que já deu para dar uma pequena pincelada do que é o Conselho Regional de Medicina.